Bem-vindos ao Tudologia Podcast. Meu nome é Diogo. E eu sou o Douglas. Hoje a gente está com uma convidada aqui, a nossa primeira convidada, minha digníssima esposa, Kátia Nunes. Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Bom, por que eu quis convidar ela? Porque ela trabalha como professora já faz um tempo e ela está se especializando em redações. Então, eu acho que é um tema que é muito interessante porque os jovens de hoje estão precisando muito de orientação, principalmente em questão do Enem, certo? Então, eu queria abrir a conversa querendo uma explicação sua de para que um adolescente precisa prestar o Enem. Certo. O Enem é a sigla do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele serve para o aluno entrar numa faculdade. Então, ele é uma prova anualmente, que acontece uma vez por ano, e aí o aluno ele pode fazer estando no primeiro ano, no segundo ou no terceiro. O primeiro e segundo anos ele vai fazer como treineiro. No último ano, ele vai fazer definitivamente. Através dessa prova, ele pode entrar numa faculdade através do programas do governo, que o governo disponibiliza para entrar na faculdade, que é o SISU, que é para faculdades públicas, o EG e federal, o ProUni, que é para faculdades particulares. O aluno pode ganhar 50% ou 100% da bolsa, dependendo da nota. E ele pode também requerer o FIES, que é o financiamento. Aquele financiamento que o aluno consegue entrar na faculdade particular, o governo paga e depois, quando ele terminar, ele vai pagar. Então, o Enem, ele disponibiliza, ele abre as portas para o aluno entrar numa faculdade. Antigamente, a gente entrava na faculdade através do vestibular. Não sei se vocês lembram. Pois é, eu ia te perguntar, já não tem o vestibular para entrar na faculdade? Aí para que eu tenho que fazer o Enem também? O vestibular é só particular? Essa modinha do vestibular, cada faculdade ter o vestibular, cada faculdade cobrar ali R$100, R$80 do aluno, deixou de ser modinha, não tem mais. Apesar que esse ano a federal voltou a fazer o vestibular particular dela. Voltou por motivos que eles quiseram fazer. Motivos que eu quero. Mas o aluno faz o Enem, paga. Do terceiro ano não paga, é gratuito. Só vai pagar os treineiros, primeiro e segundo. E aí ele vai fazer inscrição por esses programas que eu falei, de graça. Ele não vai pagar mais nada. Então, o aluno ele paga uma única vez para entrar no curso que ele quer. Ele não precisa prestar vários vestibulares. Eu conheci só gente... com a nota do Enem já é o suficiente. Isso. Ele tem a nota do Enem, ele tem o número lá. Aí ele pode fazer inscrição no SISU, aparece os cursos que ele quer, ele pode colocar 3, 4 cursos lá, e a nota que ele conseguir passar, ele vai fazer a matrícula ali. Então, ele não precisa pagar mais para isso. Entendi. Antigamente, eu ia prestar vestibular na UEG, eu pagava na UEG. Na Federal, eu pagava na Federal. Hoje faz Numa particular, geral. eu pagava na particular. Hoje é geral. Ele paga o Enem e, quando ele faz inscrição, ele não precisa pagar de novo. E por que é tão difícil e é tão cobrado e é mais temido de qualquer concurso? Parece que parece que a redação é mais difícil do que qualquer outro concurso. É mais cobrado. Por que no Enem é mais cobrado do que outras carreiras? Qual que é a importância da redação no Enem? A redação, ela vale sozinha 1.000 pontos. A prova vale 1.000 pontos. Cada área de conhecimento, linguagens, vale 1.000 pontos, matemática 1.000 pontos, ciências humanas 1.000 pontos, e redação sozinha. Porque dentro de linguagens tem artes, tem educação física, tem literatura, tem gramática, tem interpretação de texto. Dentro de matemática, são matemática, ciências humanas, aí entra história, geografia. Isso é matéria pra diabo. Todas as matérias básicas que nós temos. E aí a redação sozinha, o aluno tirando nota boa, a média dele sobe. E acontece igual no concurso da carreira policial, se você saiu bem na objetiva, aí eles vão corrigir a sua redação. No Enem também é assim? Também não, ou não? Não. Só corrige a redação se for boa lá? Não, todos serão corrigidos. O aluno ele vai receber, numa certa data, o seu desempenho. O desempenho em linguagens, quantos pontos que ele conseguiu, o desempenho em matemática.
Tanto é que hoje o governo tem um projeto para matemática, porque matemática é uma disciplina que está sendo abandonada pelos alunos. Eles estão desistindo. Então, a ideia do governo é o aluno que tirar 1.000 pontos em matemática, só em matemática, não é na prova toda, ele vai ganhar 10 mil. Ele vai ganhar 10 mil. Eu perdi. Por que é assim? Porque a matemática, os alunos estão desistindo. É chato pra caralho. Eu tava vendo um rapaz que ele trabalha ele é um professor de matemática, ele tá famoso aí na internet. Aí ele tava falando que os filósofos era pré-requisito para você se tornar um pensador, um filósofo, era você saber matemática, bem matemática. Porque eles falavam assim, ó, é a base de todo o conhecimento. Não só sobre o conteúdo matemático, sobre cálculos, mas sobre como você vai organizar os seus pensamentos. Vai treinar o seu cérebro para ter um pensamento, um raciocínio lógico. Então, ele realmente não é só a linguagem, o idioma que era a base. A matemática era a base da filosofia antigamente. Então, a matemática hoje ela perdeu bastante forças a esse respeito. Aí tem até projeto para professor atualizar na sala de aula. Não é só ficar no quadro lá colocando equações, aluno para responder, porque ficou chato, né? O aluno vê isso como chato, não quer mais. Tem aluno que está fazendo prova de matemática, simplesmente ele não faz. Aí eu falo, já terminou? Uhum. Aí eu falo, já terminou? Ah, eu não sei, não vou nem fazer. Nem tenta. Muitos fazem isso. Então, é assim, questão do governo elaborar projetos para melhorar essa questão. Eu fico imaginando, é a faculdade de matemática, né? Ixi. Tem ninguém lá de aluno. Só mais chegado. Ninguém quer, é só os nerdola mesmo que vai, Mas né? eu acho que é porque assim, ó, eu já tinha comentado isso com ela, muitas matérias, você põe um fone de ouvido e vai escutando, e você vai entendendo a matéria, né, e vai assimilando. A matemática, além de você fazer isso, você tem que botar em prática. Porque você tem que treinar, porque tem as fórmulas, você tem que repetir, pegar coisas do ambiente e trazer para aquela fórmula. Né? Então, eu acho que é bem difícil. Aí o aluno fica com dificuldade e fala, não dou conta desse trem mesmo. Exige pensamento, raciocínio, exige atenção, e o que a tecnologia hoje está fazendo é desviar esse foco. Né? Fica cada vez mais fácil. Né? Os alunos não querem mais pensar. Sentar ali e fazer cálculo. Cara, eu vou falar pra você, eu acho que não é só aluno, não. Eu acho que no modo geral a gente gosta da facilidade. Hoje eu tava, pra você ter uma ideia, tava conversando com o Diogo já pra trás e eu tô com um problema no meu carro. Tem uma peça que eu vi no TikTok lá, que se você limpar ela, o carro faz ter o problema de pegar na parte da manhã. O meu tá com esse problema. Você tem que bater a chave umas 10 vezes pra ele ligar e firmar. Depois a gasolina boa que nós temos. Cara, e aí pode ser também que tá afetando isso. Aí eu descobri que tem uma peça lá que tira um sensor, você limpa ele com um cara 80 lá tal, e coleta de volta. Eu não sei onde fica essa peça no meu carro, porque o carro dos caras lá era outros carros. Você abre o Gemini, tira uma foto do seu carro e abre o capô. E tem uma opção lá da inteligência artificial que você só mira a câmera, tira foto não, só mira e fala, Gemini, eu quero saber onde é tal peça. Ele vai lá sozinho e te fala onde é a peça. Então, eu vou fazer curso pra quê? Pra descobrir as coisas? Tudo, né? Eu não quero pensar mais não, cara. O trem tá pensando por mim. E na matemática não é diferente. Mas o problema é que você tá com a vida formada. Os adolescentes não. Os adolescentes precisam passar por isso. Os adolescentes precisam estudar todas as matérias para ter um conhecimento amplo. Antes de você usar a calculadora, você tem que entender para que serve o vezes, dividir. Mesmo porque na nossa época, eu não sei se hoje é assim, mas prova de matemática não podia usar o calculador na época. Para fazer cálculo mesmo, né? Nem só 2 mais 2. 2 mais 2 tinha que aprender mesmo, não podia usar calculador na época, mas física mesmo. Você tinha que decorar as fórmulas, tudo, para saber o diabo do X. Agora não. A faculdade de matemática é tão difícil que pode usar a calculadora científica. Vamos trazer agora, voltar no tema, para a gente continuar falando sobre redação. Quais são as principais competências na redação que o aluno precisa colocar e como é que é avaliado isso? Certo. A redação ela tem 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Então, o aluno ele tem que ficar esperto nessas 5 competências. É tipo um esquema. Então, a primeira competência é não ter erros ortográficos, acentuação, pontuação, crase, concordância, tudo isso. Então, se ele errar erros ortográficos, ele vai perder nota na competência 1. Ele tinha 200 pontos, ele não vai ter mais.
A competência 2 é abordar o tema. Acontece muito do aluno fugir do tema. Então, quando ele foge do tema, ele zera a redação. Tem algumas questões que zeram as redações, que é importante os professores passar para os alunos, como, por exemplo, fazer um coraçãozinho na borda do texto, da folha. Fazer um risquinho. Eu fico imaginando o Douglas fazendo redação. Porque ele, vamos conversar? Vamos. Aí ele começa a enveredar para outro lado da história, assim. Eu devia escrever um livro, eu acho. Mas redação Eu sei não. detalhar as histórias assim, E não mas... pode detalhar. Redação não é seu forte. Caramba! Então, fugir do tema é um dos motivos que zera, rabiscar, escrever seu nome, é um dos motivos que zera a redação. A competência 3 é desenvolver os argumentos, porque a gente está falando de um gênero textual específico. A redação do Enem exige que o aluno entenda e escreva uma redação dissertativa argumentativa. Quando a gente fala de argumentação, é diferente de exposição, que existe a dissertativa expositiva, que é aquela que eu conceituo. Eu vou conceituar o que é a violência. Vamos fazer assim, para ficar bem fácil. Dá um exemplo do que é essa dissertativa. A dissertativa argumentativa é aquela onde o aluno vai defender uma opinião com fatos e dados. Então, ele não vai conceituar nada. Ele vai fazer Sem como se ideia fosse dele. um jornalista falando. Isso, em Aconteceu terceira pessoa. ontem, senador Canedo, tal coisa. Não, ele não vai narrar nada, ele não pode narrar nada, não. Não é uma narração, não. Então, eu não entendi. A dissertação argumentativa é aquela que o aluno vai expor conhecimento sobre determinado tema específico que está lá. Então, ele não pode narrar uma história, ele não pode contar uma história, ele pode usar citações de filósofos, pode usar filme. O filósofo Diogo Isso. disse em 1940... Igual uma citação Entendi. que é muito usada, a Constituição Federal de 1988, porque lá abrange todos os direitos constitucionais do homem. E aí o tema é algum direito que foi tirado nosso. Então, o aluno começa, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todo ser humano, todo brasileiro tem direito à educação. Entendi. Porém, na sociedade brasileira, encontramos desafios relacionados à educação, voltado para isso. Aí tem que ver qual que é a temática que vai seguir. Né? Talvez educação para pessoas especiais. Aí, além da dissertativa, você falou qual que é a outra? A expositiva, que os alunos confundem muito a expositiva. Eu até corrigi uma redação online que a aluna reclamou da minha correção, porque ela fez só exposição de fatos. Não pode. E foi boa, só que... Foi, aí ela reclamou. Aí eu vi o comentário da coordenadora do site e colocou lá que não, que realmente você escreveu uma redação que é... A maioria é expositivo. Então, existe fugir do tema, existe fugir do gênero. O aluno não pode fugir do gênero também. E você corrigindo redação, qual que é o erro que você sempre, toda vez direto acontece? Erros ortográficos, é um erro que muito acontece. Fugir do tema até que não muito, só alunos iniciantes que fogem do tema, pode confundir. E também o desenvolvimento da ação. A argumentação tem que estar sequenciada ali no texto. Então, o primeiro parágrafo ele vai apresentar, depois ele vai desenvolver um argumento e depois o segundo argumento. Então, você tem que delimitar os argumentos. Você não pode falar de tudo ao mesmo tempo. Vira uma salada mista. E para você que corrige redação? Hoje existem várias inteligências artificiais. Eu sei que se eu fizer uma redação no ChatGPT ela inteira, de alguma forma eles descobrem. Só que se eu pegar assim, ó, só a introdução do ChatGPT, aí eu pego o desenvolvimento do Gemini, aí eu pego a conclusão de outra inteligência e junto tudo numa redação. Porque se você pegar essa redação e tirar uma foto dela e colocar ChatGPT, você criou essa redação, ele sabe se ele criou ou não. Ele fala assim, fui eu no dia tal, 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 tal. Agora, se você mesclou outras inteligências artificiais, será que descobre? Não, porque você aí corrige ele, online, você não está lá na sala de aula. Se você mudar uma palavrinha, ele vai falar que não. Mas o ChatGPT ele não sabe fazer uma redação específica se você não saber pedir para ele. Então, mas se o aluno souber criar o prompt... Mas é porque a redação que ela faz, o aluno, ela corrige online. Só que a redação foi escrita na mão, lá na sala de aula. Ah, ela é feita na sala de aula. É, e digitalizada. Não, eu tô perguntando porque a minha, do curso que eu fiz, era tudo online. Eu nunca fui na faculdade, eu não sei nem onde é a faculdade. Então, até a redação, antigamente, na época que você fez...
Você tinha que escanear, Era. tirar foto, escrever. Hoje não. No próprio site. Hoje é no próprio site. Você vai lá, Você digita. copia e cola, pá, aprova. Uhum. Entendeu? Então, por Acontece isso eu tô muito, perguntando. mas acontece muito também de aluno realmente copiar. E a gente sabe. Por quê? Fica muito superficial. O aluno não soube, o aluno sabe pedir. Porque o chat GPT não sabe fazer a redação como deve ser. Né? Não, É. ele sabe fazer, mas é o que eu tô falando. O aluno não sabe pedir o jeito certo. Ah, pra ele. entendi. pedir- O prompt não tá certinho. Entendi. Seguindo as 5 competências, o aluno não sabe pedir. Ele tem que saber Então, o que você sabe é, pra chegar lá é. e pedir do jeito certinho, e aí ele faz. Igual- A Kátia que dá aula disso, ela sabe É. o que precisa ter. E você criar o prompt, capaz que ele sabe fazer direitinho. Sabe. Só que o aluno sabe. não tem ideia do que ele tem que pedir. Aham. Eu já pedi muito para fazer redação no chat GPT e fica faltando bastante Cê- coisa. Você já pegou alguma redação onde o menino tá defendendo uma tese e no final ele tá discordando com ela? Tipo assim, vai falar sobre o porte de arma. Aí ele começa, Começa é um contra. absurdo. Lá no final, lá, e o homem tem que andar armado mesmo. Já assim, aí é contradição de fatos, né? Ele contradiz o que ele disse no começo. Então a gente identifica a contradição do que ele afirmou no começo. Acontece. Mas quando acontece isso, às vezes ele teve dificuldade com aquela palavra, ele não sabe o significado daquela palavra. Aí ele colocou ali, aí ficou incoerente. Aí você lê de novo e fala, mas não é isso que ele quis dizer. Você pensa, não, mas tá errado. Então a incoerência, a contradição de fatos, aí tira Entendi. nota do aluno, não zera não. Eu tinha falado antes que a matemática a gente tem que treinar bastante. Mas eu acho que na redação também precisa. Para você ter prática de desenvolver, né? Até chegar uma hora que você faz uma redação com os parâmetros certinho. Assim, de uma forma fácil. Como que o aluno consegue treinar isso? Ele precisa procurar um tema ou a própria professora dá temas? Fazer 2 redações por dia. Tipo assim, leva para casa e vai dar uma treinada. Como é que é isso? Bom, os alunos eles precisam escrever. Um dos segredos é escrever. E a preguiça é demais, né? Então escrever exige muito. Então ele precisa ler bastante. A gente treina os alunos, quando eu dava aula para o 3º ano, era dar mastigado, citação pronta, a estrutura pronta, tipo os conectivos, porque a competência 4 exige conectivo. Conectivos são aquelas palavras que ligam ideias, como, por exemplo, para finalizar a conclusão, você começa como? Portanto. Portanto é uma conjunção conclusiva, logo é uma conjunção conclusiva. Então, vamos iniciar o parágrafo com portanto. O segundo parágrafo, vamos iniciar com em primeira análise, que não é muito aceito pelo Enem, mas não tira nota também. Aí o segundo parágrafo, além disso, porque é outro argumento, então ele precisa entender o que ele vai usar, os conectivos que ele vai usar, ele precisa treinar os repertórios que ele vai usar. Então temos vários repertórios. Assistir filme, assistir cinema não é à toa. Eu falo para os alunos, vamos assistir filme lá no cinema, com olho crítico. Vamos ver qual é o problema que está sendo abordado ali. Igual o filme do Coringa que nós assistimos. Ele foi um tipo de repertório utilizado na época que o Enem foi sobre saúde mental. Eu até anotei a data aqui, 2020. No ano 2020 foi sobre saúde mental. E vários alunos usaram o repertório, o Coringa, o filme Coringa. Por quê? O Coringa tinha um problema mental em que o governo deixou de dar assistência. E isso acontece em nossa sociedade. Então, o aluno pode usar filme, está usando muito dorama, que fala dorama. Você acha que pode cair agora sobre adultização infantil, que é um tema que está em alta agora? Já caiu sobre a questão da propaganda infantil. Tem bastante tempo. Não tem como repetir tema. Eles não repetem tema? Não. Nunca? Todos mesmo os porque não temas precisa, são muito né? diferentes. Tema demais, né? Nem precisa repetir. E esse assunto é muito atual. O Enem já está pronto. Bastante tempo. Ah, entendi. Né? E deixa eu te perguntar aqui, vamos supor que eu quero treinar em casa sobre redação. Você acha que seria inteligente? A redação do Enem, ela tem tantas linhas, né? Eu preciso... 30 linhas. 30 linhas, beleza. Aí o tema está ali em cima, eu crio um tema aqui para mim mesmo. E aí eu criar um esqueleto para mim treinar em cima daquele esqueleto em todas as redações. E como criar esse esqueleto? Começar assim, ó, qual que é a primeira palavra que tem que ser feita na primeira linha? A primeira palavra tem que ser tal coisa. Isso aqui ela serve para qualquer tema. Aí eu já pulo tantas linhas ali
Vamos supor, talvez 4, 5 linhas, aí coloca embaixo. Talvez seria, eu não sei, o próximo Parágrafo. parágrafo, eu não sei sobre o que é que tem que ser, porque eu não sei redação. Vamos supor que lá embaixo já é a conclusão. Aí você sempre coloca logo, então. Então eu deixo marcado algumas palavras para eu poder treinar em cima daquilo ali. E todas as vezes, em qualquer tema que eu fizer, quando eu pegar aquilo ali, eu vou colocar, portanto, então eu tenho que começar a pensar em alguma coisa sobre portanto. Portanto, tal. Você acha ser uma ideia inteligente ou não? É uma ideia inteligente, mas é um dilema, porque muitos professores são contra estrutura pronta. Você Por quê? procurar na internet, tem vários professores que ensinam você a fazer estrutura pronta. E, gente, muitos alunos tiraram nota boa fazendo estrutura pronta. É porque na minha cabeça, como porque aí leigo, você eu não só- sou especialista É porque nisso. você só estuda para passar no Enem. Você não vai estudar para Não, elaborar pensamento. Você na verdade, estudou não. só a estrutura que vai te passar no Enem. Não, mas eu só quero decorar a estrutura. Eu não quero É decorar. É isso, você Mas vai, porque você se vai eu não aprender fi- aquela Isso, estrutura é de e você tanto pode... fazer, eu vou isso, decorar, é eu não vou isso. precisar na hora da prova, eu já vou ter na mente, gatilhado. É isso que eu falava para meus alunos. Pega uma estrutura para sua vida e repita todos os temas nele. Ué. Muda. Porque quando chegar lá Muda na ali hora, o eu vou tema, entender. os argumentos, como que você precisa. E assim foi. Vários alunos tiraram 890, 900. Teve aluno que tirou 950, 960. Porque, vamos Eu supor, eu dava coloquei aula. a primeira palavra aqui. A próxima palavra é 4 linhas depois. Só que lá no Enem, eu não vou ter essas palavras prontas, mas já tem decoro na minha mente. Já tem. Eu já vou começar por ela. Quando eu perceber que eu já escrevi 4 ou 5 linhas ali, eu já penso, ó, já tá na hora de colocar aquela palavra lá. Aham. Aí eu já coloco ela. E aí, assim, subsequente, vou até chegar no final. E é uma metodologia que eu usava quando eu dava aula no terceiro ano, passar essa estrutura pronta. Eu passava várias estruturas prontas para os alunos escolherem. Falava, vocês escolhem uma para a sua vida e repita essa estrutura. Você vai modificando ao longo do tempo, você vai adaptando. E, claro, você tem que saber argumentar sobre aquele assunto. É. Você não pode fugir do assunto, Isso você aí sabe... não vai ter como você treinar. Não tem como, é Você tem que lendo ler e aprender sobre os É. assuntos aleatórios, porque pode cair um punhado de tema. Aham. Mas a estrutura ela vai ser sempre a mesma. Porque o Enem, ele é um esquema, né? Então, primeira competência, não errar nada sobre a norma culta. Segunda competência, abordar o tema e usar repertório. Pois É se o obrigatório próprio- usar Pois repertório. é isso que eu tô falando. Se o próprio Enem, ele te dá uma estrutura do que tem que Aham. fazer a redação, por que eu não posso criar uma estrutura para mim fazer minha redação? Não entendo. então? Vários professores são contra isso. Que loucura. Eles criticam. E deixa eu te perguntar. Antes de você começar a fazer, tem aquele textinho em cima. Como é que sobre o chama? tema? Como é que chama Chamado aquele texto de apoio. texto de apoio? É importante aquilo? É. Eu vejo, porque eu também tô na faculdade ainda, né? E aí tem uns textos que, nossa, é comprido e no final pergunta assim, ó, qual que é o verdadeiro, ou não é? verdadeiro ou falso? O que você É ou acha, não é? sim ou não? É ou não? Na hora da redação, Sim ou não? faz diferença ler aquilo? Faz diferença, ajuda muito, porque eles conceituam as palavras difíceis. Os temas são palavras um pouquinho complicadas, que o aluno olha lá e fala, o que é isso? Como, por exemplo, no ano que foi sobre o desafio para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Povos tradicionais. O que é povo tradicional? Se não tivesse o conceito lá, o aluno não saberia. Primeiro tava vem lá, o tema e depois o textinho embaixo? Não, vem os textos e no final vem o tema. Ah, tá. Aí tá lá, povos tradicionais respeita cigano, a índio, quilombolas, a quilombola, bababá, um monte. Aí conceitua, aí vem leis, vem um monte de coisa para E pegar. você pode usar Não. partes daquele tempo para colocar na Não redação? pode. Aí é onde pega o aluno. É onde fudeu. pega o aluno. Eu já queria usar. Ele precisa ter um amplo Dá um conhecimento. copia lá e vai ser, ó, é verdade esse texto. Ele precisa ter um amplo conhecimento, porque se ele copiar ali um pouquinho, ele fazer uma paráfrase, que é copiar a mesma ideia com outras palavras, o examinador ele é obrigado a ler aquele texto umas 200 vezes para ele identificar isso, e ele vai perder nota na competência 3, que é na argumentação. Ele perde nota na competência 3. Então, ele não vai ter mais 200 pontos. E agora aqui, ó, por que você acha que é tão difícil? Eles colocaram tanta regrinha para colocar em redação para passar num vestibular para você poder ter um desconto na faculdade. Deixa eu tentar responder e você ver se eu estou certo ou não. Eu acho que é assim. O Enem é uma forma de avaliar o aprendizado e selecionar os melhorzinhos. Querendo ou não, só vai passar quem estudou de verdade. Então, eu acho que não pode ser tão simples, porque senão qualquer um vai passar e qualquer um que não estudou, como é que você vai avaliar esse cara para falar assim, ó,
eu imagino que no Enem eles conseguem ter dados de determinada região. Ó, os alunos de Senador Canedo tiraram, tantos alunos tiraram acima da média, entende? Tem, né? Vê se tem, Estatística. é nesse rumo. É nesse rumo também, e também a respeito de... A educação básica, ela é desfalcada, né? Pois é, Os isso que me pega. O currículo, ele aparece a redação dissertativa rapidamente. Então, se o professor não passar a redação dissertativa o ano todo para o aluno do terceiro ano, ele não vai Não aprender. aprende. Aí ele vai ter que terminar o ensino médio, começar a fazer cursinho. Vai ter que começar a estudar em casa, sozinho. Pois é. Então, o professor pega lá o currículo, aí tá lá conto. Não vai cair conto. Ó, não vamos longe, Mas o aluno velho. tem que saber escrever Eu um terminei conto. o ensino médio em 2009. Eu não me recordo de um professor de português me ensinar a fazer redação. Nunca, minha vida inteira, eu nunca aprendi a fazer redação. Eu fui aprender a fazer redação quando estava estudando para PM. Eu tive que Mas pegar um concurso. venhamos e convenhamos, não éramos os melhores alunos, né? Mano, Às vezes ensinou e nós não lembra. Não, moço, se eu não querer estudar uma coisa, não ensinava. Do jeito que ela ensina, Com que certeza. tem que ter Não. isso aí tudo, nunca ensinou. Isso é É verdade. Não porque, tem como. infelizmente, um dos motivos é o professor de português, ele tem preguiça de corrigir redação. A maioria, infelizmente. Não, e também fica muita coisa, né? Além da matéria que ele tem que dar, ainda dar a redação. Daria não para você ter uma grade de português. Tirar algumas coisas que não são obrigatórias, que você acha que não é tão é importante, mas não é tão, mas a redação é mais, e pegar a parte da redação e incluir nessa grade por mais tempo. Claro, o governo já fez isso. O governo atualizou bastante. Quando eu entrei, não era assim. Era tipo, eu vou dar aula de português. Entrava gramática, literatura e redação. Agora você imagina. Eu tinha que dar aula dos 3 componentes de linguagem: gramática, literatura e redação. Então ficava uma aula para eu dar redação, porque gramática é mais extensa, literatura é mais extensa. Então, redação, uma aula. Eu acho que não fica difícil só para o professor, fica difícil para o aluno também. É. É muita coisa que Aí ele aprender com o agora professor eles só. têm, com o novo ensino médio, tem as disciplinas extracurriculares, aí colocou redação. Então tem um professor de redação. Ele entra na sala de aula, eu acho que o ensino médio são 2 aulas de redação. Aumentou até, porque era uma. Então o professor de redação só dá redação. Isso foi muito bom, porque focou. Focado. É. Mas, infelizmente, tem alguns professores que rodeiam ali crônica, conto. Igual a faculdade Unip, ela cobra carta aberta. Carta, sabe, o estilo de carta, como que faz carta? Sei não. Entendi. Carta argumentativa, carta aberta, carta pessoal. E isso, muitas vezes, eu até uma vez briguei com uma professora, ela falou, isso caiu de moda, ninguém faz carta hoje em dia. Mas alguns vestibulares cobram carta. O aluno não sabe fazer carta. Para ser uma carta, precisa ter local e data, vocativo. Para quem é direcionado, o texto, a despedida e a assinatura. Se o aluno não fazer isso, não é uma carta. Aí, os alunos vão fazer vestibular na Unip e tem dificuldade. Porque o professor acha que, isso não presta, já passou, não precisa. Então, a gente se depara com vários professores que não gostam de dar a redação. Então, por isso, aí fica no mais fácil, que é o artigo de opinião, que é mais fácil. Ele é cobrado, igual concurso do Instituto Verbena, que é o UFG, é cobrado artigo de opinião. Ou uma carta. Às vezes, eles colocam 2 opções para você escolher, artigo de opinião ou carta. Mas o Enem, que é o específico que a gente precisa pensar no aluno, é a redação dissertativa e argumentativa. E o professor precisa trabalhar aquilo, e é extenso. Então, eu preciso mostrar para o meu aluno as 5 competências, para ele saber escrever, eu preciso mostrar para ele que ele precisa usar repertório. E muitos professores não fazem. Aí, vamos voltar agora para a estrutura da redação. Aí você começou, fez a introdução, discorreu o tema, e como é que eu faço uma conclusão interessante? Como é que chama? É conclusão que chama? Proposta de intervenção. O Enem, ele cobra a competência 5. A conclusão sozinha vale 200 pontos. Então, pensa, o aluno ele precisa fazer uma conclusão bem feita e seguindo o que o Enem exige. O que o Enem exige? Exige que você coloque o agente. Quem que vai resolver o problema que você abordou lá em cima? Qual é o agente? O agente tem que ser um órgão específico ou a sociedade e tal. Aí depois, é a ação. O que ele vai fazer para resolver esse problema?
Ah, vai conscientizar a população. Não, essa é uma ação nula, não pode conscientizar, é uma ação concreta. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que eu estou falando sobre o problema do trânsito na cidade. Tá tendo muito acidente. Uhum. Aí eu tenho que falar, ó, é a SMT que vai tomar conta do problema e a ação seria colocar mais semáforos em cruzamentos. Isso. É isso. Aí o aluno vai começar com uma frase reafirmando, portanto, o trânsito no Brasil ele está muito violento. Por isso, cabe à SMT propor fazer isso, isso e isso. Aí vem agente, ação. Por meio do que ele vai fazer isso? Através de... vamos fazer campanha através de palestras nas escolas. E depois que fazer, o que vai surtir? Qual que é o efeito? A sociedade vai aprender a andar com menos violência no trânsito? E um detalhamento que é detalhar, tipo nas escolas é um detalhamento. Então, são 5 elementos. Agente, ação, efeito, meio e detalhamento. Tá vendo que é um esqueleto? Isso, só na conclusão. Mas fuder. Só Em na um parágrafo. O aluno não pode desrespeitar os direitos humanos. No ano que foi sobre o cinema, a democratização do acesso ao cinema. Teve aluno que colocou assim, que já que o pobre não tinha acesso ao cinema, que excluiria o cinema de toda a sociedade brasileira. Então, rico... Isso é um desrespeito aos direitos humanos. Zero. Porque os direitos humanos é para todos, Todos. Independente da idade, raça e tal, etnia e tudo. Aí ele zera. Então, na conclusão, ele não pode desrespeitar os direitos humanos, ele não pode colocar expressões condicionais. Condição. Se o governo fazer isso, vai acontecer isso. Ideia de condição abaixa 200 pontos para 80, só para você ter ideia. Ele pode ter colocado todos os elementos, mas se ele colocou se ou caso, que é a ideia de condição, de 200 pontos baixa para 80. Pensa. E aí ele não pode terminar a conclusão com uma ideia incompleta. Ele tem que terminar com uma frase. Por isso, se ele iniciou com um repertório, que ele cite esse repertório aqui no final. Se o repertório diz que todo mundo tem educação, então, feita essa ação, todos terão os mesmos direitos que estão na Constituição Federal. Finalizou. Ele não pode terminar a conclusão com uma frase incompleta, que também perde nota. Show. Traduzindo, para aprender isso aí, nós temos que começar lá da quarta pra série, até no ensino médio, que um finalzinho ali não vai dar certo, não. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido como fazer a redação, pelo menos pegado cada tópico, para poder voltar lá no YouTube, procurar cada tópico e estudar e sair bom nesse Enem aí que eu vou falar para você, né? Fácil, não. E agradecer a professora Kátia por dar essa aula para nós aí. Acho que isso foi muito produtivo, mas no final das contas a gente tem que estudar e treinar. No final das contas nós não sabemos fazer Tem que estudar e treinar. Muito bem, muito obrigada pelo convite e que todos estudem, porque a prova está chegando já. Bora. Até mais. Qual foi